Olá, pessoal do sétimo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, nós vamos continuar aí com o caderno 2, tá? A unidade 4. A gente vai começar a unidade 4 agora, falando sobre as regionalizações do território brasileiro, ok? Então, página 382. Abram aí na página 382 para acompanhar. Ó, gente, coloquei um mapa aqui mostrando as grandes regiões que a gente tem hoje em dia no Brasil, tá certo? Essas regiões aí são as regiões que a gente chama de IBGE. Mas antes de falar propriamente sobre as regiões do IBGE, vamos entender o que é esse termo regionalizar. Quando a gente fala regionalização ou quando a gente fala regiões, né, o que é que significam esses termos, tá? Aí, ó, toda vez que a gente fala em região, gente, corresponde a uma área que tem características próprias. Por exemplo, uma área que a gente tem aqui no Brasil bem diferente, né? É, por exemplo, a região Nordeste é bem diferente da região Sul, principalmente na questão climática, na questão de relevo, na questão também de cultura. Então, a gente tem características diferentes, a gente tem características próprias, né? Então, quando a gente faz essa diferenciação mesmo entre locais, a gente faz o que a gente chama de regionalização, tá certo? Então, a regionalização é para a gente dividir um espaço ou um território em áreas menores. Por exemplo, a gente pegou o Brasil, né, que é uma federação, e dividiu em partes menores, que são as regiões, certo? Então, essa forma de regionalizar é com base nos critérios físicos, né? Nos critérios econômicos, nos critérios políticos. Então, a gente tem diversas formas de fazer a regionalização. Aqui no Brasil, a gente tem três tipos de regionalização. Primeiro, a gente vai estudar a regionalização do IBGE, depois, a gente vai estudar as regiões geoeconômicas e depois as regiões que a gente chama de quatro Brasis, tá? Cada uma delas tem um objetivo diferente, gente. Mas aí a gente vai estudar essas regionalizações porque o objetivo mesmo de dividir em regiões é facilitar o trabalho de organização, né, do Brasil, no caso a administração, a questão também dos dados estatísticos, né, que são colhidos aí pelo IBGE, e também planejar as ações do governo. Então, é uma forma de administrar melhor o país, tá bom? Então, ó, para a gente ter aí um suporte, né? Eu coloquei alguns mapas aqui para que vocês possam observar. Esse mapa aí, gente, é um mapa de 2014, né? Que mostra aí as 5 grandes regiões do Brasil. A gente tem aí a região Nordeste, com 9 estados. A gente tem a região Sudeste, aí de roxinho, com 4 estados. A gente tem a região Sul, aí verde, né? Com 3 estados. Essa região amarela aí é a região Centro-Oeste, também tem 3 estados e também tem o Distrito Federal. E essa região que está aí grafado em rosa é a região Norte, tá? Que tem 7 estados. Então, ó, essas 5 regiões aí são as regiões que a gente mais usa, né? Essa forma de regionalizar aí, que é a regionalização do IBGE. Então, o espaço geográfico brasileiro, ele tem uma diversidade muito grande, tanto de culturas quanto de climas, de relevo, né? A hidrografia também. Então, como a gente tem uma diversidade enorme, a gente precisa realmente compor essas regiões, né? Para diferenciar aí esses locais, tá bom? Então, ó, onde a gente tem, por exemplo, a regionalização, né? Ela facilita muito a compreensão, facilita muito o estudo. Então, por isso que além das regiões que a gente tem em cada país, a gente também tem as grandes regiões do mundo. Vamos supor, região Antártica, a região do Oriente Médio, né? Então, a região polar. Então, essas regiões aí, no caso, são grandes áreas para a gente ficar melhor de identificar, tá bom? Então, as regiões não é somente a divisão de um país, são as divisões aí por causa de características, ok? Então, pessoal, a gente vai ver aí na página 382 do livro de vocês o início aí da regionalização e vamos ver também aí a questão das regiões do IBGE,
tá? Que é a primeira regionalização que a gente vai estudar hoje. Nas próximas aulas, aí a gente vê as outras regionalizações, no caso, as geoeconômicas e também as regiões brasileiras, tá certo? Antes, deixa eu mostrar para vocês aqui uns mapas que eu coloquei, mostrando a vocês as diferenças realmente das regionalizações que a gente tem, tá? Ó, nesse primeiro mapa, vocês conseguem observar que nessa divisão, olha, aquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês é de 2014. Esse aqui é de 1946. Vocês vão ver que a gente tem locais, por exemplo, que eram chamados apenas de território, né? Não eram país, não eram estados ainda, faziam parte do país, mas ainda não eram estados. Vocês vão ver aí, ó, que a gente tinha região norte, né, com 4 territórios aí, ó, o território do Amapá, o Amapá ainda não era estado, território do Rio Branco, território do Acre e território do Guaporé, né? E a gente só tinha 2 grandes estados aí, tá certo? Aí aqui, ó, nessa parte laranja, a região Nordeste, vocês vão ver que a região Nordeste, ela era bem menor, né? A região Nordeste, ela não tinha essa quantidade de estados que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, a Bahia não fazia parte da região Nordeste, então a região Nordeste era bem menor. A região Centro-Oeste, ó, como vocês conseguem ver, ela tinha aí somente 2 grandes estados, né? E no caso Tocantins, aí ela ainda estava integrada dentro da região Centro-Oeste. Claro que não tem o nome de Tocantins, né? Mas aí ela estava integrada aí nesse território chamado Centro-Oeste, ok? Então, aí a gente só tinha o estado de Mato Grosso e o estado de Goiás, certo? Aí, tínhamos aí, ó, na região norte, somente o Amazonas e o Pará. Na região Nordeste, essa parte laranja, só tínhamos o Maranhão e o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, tá? Só não tinha a Bahia, tá? E uma parte aí de Sergipe, aliás, Sergipe não fazia parte do Nordeste, né? Quem fazia parte era somente Alagoas. Sergipe fazia parte aí dessa região que a gente chama de leste, tá? Então, a gente tinha um leste aí, que era dividido em 2 partes. A gente tinha o leste setentrional, que era a parte norte, e o leste meridional, que era a parte sul. O leste setentrional era a parte da Bahia, né, em Minas Gerais, e deixa eu mostrar essa outra imagem. Ó, nessa aqui dá para ver melhor. A Bahia, ó, fazia parte do leste setentrional, que era o leste do norte, a Bahia e Sergipe. E do leste meridional fazia parte Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí a gente tinha aí a região sul, que era São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um território que a gente chamava de território do Iguaçu, certo? E no centro-oeste a gente tinha um território chamado de Ponta Porã. Então, ó, em 1945, essa primeira divisão em regiões do Brasil, que foi feita pelo IBGE, o IBGE, no caso, ele foi criado em 1938, em 1945, ele fez essa primeira divisão, que começou a vigorar de fato em 1946, certo? E ela tinha aí, no caso, essas diferenças aí, tanto é que a gente não tinha ainda todos os estados que a gente tem hoje, ok? Aí aqui, ó, 1970 já melhorou um pouco, né? Com a questão aí de ficar um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje em dia, mas ainda tínhamos territórios, né? Território de Roraima, território do Amapá, território de Rondônia, mas a gente já tinha aí a criação do estado do Acre, né? Já tinha Acre, Amazonas e Pará. Centro-Oeste continuava da mesma forma, só tinha tirado aí o território de Ponta Porã, não existia mais, tá? A Bahia já tinha sido integrada aí, no caso, a região Nordeste, né? Bahia e Sergipe. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro foram integrados aí na região chamada de Sudeste, que antes São Paulo fazia parte da região Sul e Minas Gerais fazia parte da região Leste, né? Então, foi criada aí a região Sudeste e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul na região Sul, do jeito que é hoje em dia, tá
certo? Então, a gente ainda não tinha, ó, o estado de Mato Grosso do Sul, não tinha Rondônia, Roraima, não tinha Amapá e não tinha Tocantins, tá, gente? Que foi o último estado a ser formado, ok? Então, ó, hoje em dia a gente tá com os estados dessa forma aqui. Deixa eu só girar aqui para vocês verem direitinho. Os estados, né, eles estão organizados dessa forma. Tocantins, né, que no caso saiu aí de dentro do estado de Goiás e passou a fazer parte da região norte. E essa é a regionalização que a gente tem hoje em dia, segundo o IBGE. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ok? Então, pessoal, a palavra regionalizando, né, essa palavra regionalização mesmo, ela é desde a antiguidade, não é uma palavra nova, tá certo? Apesar da primeira regionalização aqui do Brasil ter sido feita pelo IBGE somente em 1945, né? Mas a gente já tinha essa palavra em uso, né? Essa palavra aí, regionalização mesmo, ok? Então, ó, a gente vai fazer a leitura aí do livro de vocês para que a gente possa entender o que são essas regionalizações e como é que essa regionalização do IBGE ela passou a funcionar. Lembrando que IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Que é um órgão realmente do governo federal que é responsável aí por levantar informações, fazer estatísticas, né? Tanto sobre a população brasileira, como também aí estatísticas relacionadas ao país, contar quantos municípios tem, fazer a contagem, a estatística mesmo, de vários aspectos, certo? Então, gente, ó, nessa regionalização que a gente tem aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Essa aqui, ó, de 1970. Ela já estava bem parecida, a gente só não tinha o estado de Goiás, que é um estado, aliás, o estado de Tocantins, que ele ainda pertencia a Goiás, né? O estado de Tocantins foi o último a ser criado, então, ele foi criado aí em 1988 e é emancipado, no caso, somente em 1991, tá ok? Então, ó, a gente vai fazer a leitura agora do livro de vocês, para que a gente possa entender aí outros aspectos, né? Como essa questão da criação do estado de Mato Grosso do Sul, que foi desmembrado do Mato Grosso, a criação aí do estado de Rondônia, que antes era território, a criação do estado de Tocantins, que foi desmembrado aí de Goiás, a criação dos estados de Roraima e de Amapá, que também antes eram somente territórios, tá? E a gente vai entender aí como essa regionalização ela funciona de fato. Então, pessoal, ó, unidade 4, página 382, a gente vai começar a fazer a leitura, né, para que a gente possa entender alguns aspectos. Então, ó, aqui no livro de vocês diz assim: regionalização significa dividir ou delimitar determinada área da superfície terrestre, de acordo com características semelhantes ou diferentes. Essa divisão, por sua vez, deve utilizar critérios pré-determinados por quem a está realizando. Além de melhorar estudos para o controle e gestão, isso pode favorecer o desenvolvimento econômico de uma região. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Para a gente ficar melhor aí de organizar o território, né, de ficar melhor de administrar, a gente realmente faz essa divisão aí, essas regionalização. Claro, né, que não existe uma regionalização perfeita, uma regionalização que vai amparar todos os estados que tenham diferenças realmente dos demais, mas aí a gente tentou, no caso do IBGE, tentou fazer o melhor, né, utilizando aí critérios físicos principalmente, né, como a questão de climas, de relevo, de vegetação, então ele utilizou aí alguns critérios físicos para dividir aí nessas regiões da forma como nós estamos conhecendo hoje em dia, tá bom? Aí aqui, ó, continuando a leitura. Entre alguns exemplos de critérios que podem ser utilizados na divisão regional, podemos citar cultura, economia, aspectos históricos, recursos hídricos
e áreas urbanizadas. A escolha dependerá do objetivo e da finalidade de cada divisão regional. Portanto, dividir o Brasil regionalmente é um grande desafio, já que sua extensão territorial é uma das maiores do mundo e apresenta grande diversidade natural e cultural. Ao longo do século XX, foram propostas várias regionalizações do Brasil. Cada uma apresentou critérios distintos e, consequentemente, agrupou diferentes áreas em uma mesma região. Vejamos a seguir essas divisões. Então, gente, ó, as primeiras divisões, né, no caso aí regionais do Brasil, foram elaboradas aqui pelo IBGE. Então, essa é a regionalização mais antiga que a gente conhece, né? E é a regionalização que a gente usa mais. Então, ó, qualquer espaço geográfico ele pode ser regionalizado, porque todo espaço tem características próprias e tem características aí diferentes dos estados dos espaços que estão próximos, tá? Aí, ó, um critério escolhido depende daquilo que você quer estudar. Então, você pode separar, pode fazer a divisão aí por critérios físicos ou por critérios econômicos, por critérios políticos, culturais, sociais. Então, depende da forma como você vai estudar aquilo. Então, o IBGE mesmo é o critérios físicos, tá? Aí a gente vai estudar as regiões geoeconômicas, que, como o próprio nome já diz, né, foram usados critérios econômicos. E as regiões que a gente chama de regiões brasileiras ou quatro Brasis, que aí, no caso, foram critérios aí de desenvolvimento, principalmente tecnológico, tá bom? Então, a gente vai ver isso ao longo dessa unidade. Então, as primeiras divisões regionais, como foram feitas pelo IBGE, como eu já falei há pouco, utilizaram esses critérios físicos, clima, vegetação, relevo, certo? E foi criado aí em 1945, porque no caso, como o IBGE foi fundado em 1938, em 1945 a gente fez essa primeira divisão que vocês viram aí agora há pouco no mapa, ok? Aí, ó, por causa de todas as transformações ocorridas, é que a gente tem realmente essa regionalização como a que a gente mais usa, tá bom? Aí, ó, tem aí uma imagem da sede do IBGE, que fica lá no Rio de Janeiro, né? O prédio que abriga aí a sede do IBGE. E em cada estado, né, a gente tem aí, no caso, pelo menos uma filial aí do IBGE, tá? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Inclusive, aqui em Campina Grande, nós também temos uma filial aí do IBGE, tá certo? Aqui, ó, divisão do Brasil segundo o IBGE. Vamos fazer a leitura. Acompanhe. No início do século XX, em especial na década de 1930, em razão de importantes transformações políticas e econômicas, tornou-se cada vez mais necessário conhecer melhor o território brasileiro. Nesse contexto, foi criado em 1934 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com o intuito de levantar dados econômicos, sociais e demográficos e elaborar uma divisão regional para o Brasil. Então, ó, em 1934 foi criado, tá? Mas em 1938 foi quando ele começou de fato a funcionar aí no governo de Getúlio Vargas, ok? Aí aqui, ó, página 383. O IBGE utiliza diversos critérios para organizar seus estudos, como a estrutura da população, a forma de ocupação do solo, a estrutura da hierarquia urbana, o consumo, o nível cultural e o estágio de desenvolvimento das áreas. A extensão territorial e a grande variedade de elementos naturais e culturais do Brasil fazem com que essas características sejam fundamentais para as diferenças regionais. Ao lado de uma área quente e seca, como o sertão nordestino, por exemplo, existe uma região quente e úmida, a Amazônia. Outro caso em relação à formação do espaço geográfico é a alta industrialização da região sudeste, contraposta às grandes áreas rurais na região centro-oeste. Então, aí, ó, ele está dando algumas características, né, que fizeram com que as regiões elas fossem diferentes. Colocou aí, no caso, o sertão nordestino como uma região quente e seca, né, por causa do solo mesmo e por causa do clima, né, o clima semiárido. Colocou aí a região quente e úmida da Amazônia, né?
colocou aí a questão da industrialização lá do Sudeste, a questão aí das áreas rurais com os grandes latifúndios que a gente tem no Centro-Oeste, então ele deu uma característica aí de forma geral de cada região, certo? Aí aqui, continuando. No entanto, como compreender todos esses espaços? De que maneira poderíamos facilitar o estudo sobre o Brasil com tamanha diversidade de elementos naturais e sociais? Então, ó, como vocês sabem, a gente tem uma grande biodiversidade aqui no nosso país, né? E essa grande biodiversidade faz com que a gente tenha aí, no caso, características bem diferentes. Por isso que teve essas regionalizações. Ó, pessoal, quando a gente regionalizou aí, lá na década de 40, essas regionalizações, elas seguiam aí aspectos físicos, claro, mas a gente tinha poucas mudanças, digamos assim, no sentido mesmo de fatores econômicos, né? Porque a gente ainda estava no início da industrialização do Brasil, a gente ainda estava tendo configurações diferentes aí na forma econômica, então a gente ainda não tinha aspectos tão diferentes, tão gritantes como a gente tem hoje em dia, tá certo? Aí, já na regionalização de 1970, a gente levou mais em conta a questão aí das configurações políticas, porque a gente já tinha criado mais estados, né? Tinha estados que realmente se assemelhavam mais com o estado de outra região do que com o da região que ele estava presente. Então, tudo isso foi levado em conta aí pelo IBGE na hora de fazer essa regionalização, certo? Então, ó, o IBGE, no caso, ele fez essas regionalizações aí, mas não significa que a regionalização que a gente tem agora vai ser uma regionalização fixa, tá? Para a vida toda. Se algum estado ele vier a se dividir, como por exemplo, queriam dividir o estado do Pará, né, em três. Queriam dividir o estado do Pará em estado do Pará, em estado do Carajás e o outro eu não lembro o nome agora, mas eram três estados, de fato. E aconteceu aí, no caso, um plebiscito, ou seja, uma votação, né, com a população, se ela realmente queria que houvesse essa divisão aí do Pará em três estados, mas a população, a sua maioria votou que não, né? Então, por isso que a gente não teve uma divisão aí, no caso, no estado do Pará. Mas se houver alguma alteração, a gente também pode ser que tenha alterações aí nas regiões. Não significa que é algo fixo, né? Algo permanente. Aí o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, dividiu aí nessas grandes 5 regiões, mas pode ser realmente algo só temporário, certo? Então, ó, vamos continuar a leitura. Aqui diz assim: a última regionalização, não, em cima. Por isso existem as divisões territoriais que facilitam e atendem a diversos propósitos para ampliar o conhecimento do Brasil em sua totalidade. A última regionalização realizada pelo IBGE foi em 1990, que no caso foi quando a gente teve a criação aí do estado de Tocantins e a gente precisava realmente fazer uma transformação nessas fronteiras de regiões, tá? Continuando. Em virtude da institucionalização da nova Constituição Federal, 1988, foi criado o estado de Tocantins, desmembrado de Goiás e anexado à região norte. Roraima, Rondônia e Amapá foram elevados de territórios federais à condição de estados. Gente, o conceito de território federal está aí do lado, tá? É uma área administrada pela União e sem autonomia política, ou seja, é uma área que vai ser administrada pelo governo federal. Ela é um território, né? Mas ela não tem um governador, ela não tem uma política própria para administrar, então quem administra é o Distrito Federal. Então nós tínhamos, né, esses territórios federais aí, agora a gente não tem mais. Agora a gente só tem estados, né, que são unidades federativas. Aí aqui, ó, Fernando de Noronha, por sua vez, deixou de ser território federal e passou a fazer parte de Pernambuco. No caso, o arquipélago, né, de Fernando de Noronha pertence a Pernambuco, tá? A sua administração é pelo estado de Pernambuco.
Continuando, ó. Observe o mapa, a divisão regional do país estabelecida pelo IBGE em 1990. Então, ó, 1990, a gente passou a ficar com... Peraí, gente. Então, ó, a gente passou realmente a ter essas regiões da forma que a gente tem aí. Aí, aqui embaixo diz assim, ó. É importante destacar que a divisão regional do IBGE utiliza os limites físicos dos estados para agrupá-los em regiões. Isso é comum entre as diferentes formas de regionalização do espaço, pois diversas são as formas de fazê-lo, o que leva à existência de áreas com aspectos naturais e socioeconômicos iguais em regiões diferentes. Então, essas regiões do IBGE estão assim regionalizadas dessa forma desde 1990, delimitando aí em 5 regiões. E obedecendo também, gente, a questão das fronteiras de cada estado, tá? Vocês vão ver que as outras duas regionalizações que a gente vai ver, ela não respeita a questão das fronteiras de cada estado, ou seja, tem estado que faz parte de 2 ou de 3 regiões ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente vai entender isso nas próximas aulas. Bons estudos e até a próxima aula.